Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para você, que é minha paciente, que está gestante, que realizou algum teste durante a gravidez e que está em dúvida em relação ao diagnóstico do diabetes gestacional. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando porque uma paciente ficou aperreada, me mandou uma mensagem no WhatsApp, preocupada com esse diagnóstico do diabetes gestacional. Em primeiro lugar, você precisa saber que esses testes que nós fazemos no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre são testes de rastreamento. A gente vai pegar e selecionar uma população que pode ter um risco maior das consequências do diabetes. Então, ter o diagnóstico do diabetes gestacional não significa dizer que você vai usar insulina, que seu bebê vai ter algum problema. A gente precisa ter muito cuidado com esses diagnósticos, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu preciso passar para você justamente o caso que a gente está até levando em consideração dessa paciente que ficou bem preocupada. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês do teste dela. Vou aumentar aqui. Então, o teste que ela fez foi esse aqui, tá? Vou botar só o teste. Então, ela fez aqui o teste, em jejum deu 68, ou seja, um resultado excelente. Depois, ela ingeriu o destrozol, 75 gramas de destrozol, e em seguida, com 1 hora, dosou a glicose e com 2 horas dosou novamente a glicemia, a glicose no sangue. A segunda medida deu 154 e a terceira medida deu 180. Então, dos três parâmetros avaliados, essa terceira medida realmente deu alterado. E muito cuidado quando analisar os valores de referência, porque se vocês pegarem aqui, esse diagnóstico aqui, essa tabela que vem, por exemplo, para esse laboratório, vocês vão achar que não existe a intolerância à glicose, né? Então, na verdade, esse não é o parâmetro utilizado na gravidez. Esse laboratório, ele tem uma referência muito interessante, inclusive, que está alinhado com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que é justamente esse. O valor normal da glicemia de jejum nos 3 trimestres de gestação, ele realmente, ou seja, durante toda a gestação, é interessante que a mulher engravide com a glicose menor do que 92 miligramas por decilitro. 1 hora depois, 180. 2 horas depois, 153. Então, justamente aqui, que era para dar 153, na verdade, menos do que 153, aí deu um pouquinho maior, né, que deu 180. Mas isso não é motivo para desespero, tá certo? Até porque tem algumas orientações lá no nosso site que pode ajudar, drglaucios.com.br/diabetes gestacional, em que a gente confirma realmente essa tabela que a gente utiliza como o diagnóstico e tem algumas orientações, deixa eu até diminuir aqui, tem algumas orientações lá no site que pode ajudar. Sobretudo aqui no início, tem umas perguntas que são bem comuns em relação ao diabetes gestacional. Mas a conduta aí, nesse caso, é justamente a realização do perfil glicêmico. Então, como é que eu faço, né? Então, justamente aqui, deixa eu só tirar um pouquinho da tela. Primeiro, né? Isso aqui é orientação para minhas pacientes. Se a rotina de outro profissional ela é diferente, que siga esse profissional. Esse vídeo realmente é exclusivo para minhas pacientes e visa justamente uma educação maior, uma comunicação mais assertiva para que a gente chegue no resultado comum, que é uma gestação e um parto de um bebê saudável. Mas de antemão, eu queria mostrar para você justamente essa questão do perfil glicêmico. O que é isso? A gente vai analisar como que se comporta a glicemia ao longo das refeições. Porque, como eu falei, o rastreamento é uma coisa, o rastreamento foi positivo para o diabetes gestacional. Agora, o tratamento é outra coisa. Por quê? A maioria dos casos de diabetes gestacional, ela é resolvida com um tratamento muito simples, chamado dieta, alimentação. Então, rever o que é que você está
se alimentando, marcar uma consulta com um nutricionista pode ser interessante. Em geral, as recomendações sobre alimentação saudável estão lá no nosso site drglaucios.com.br/pré-natal, mas todo mundo sabe que, em geral, é você evitar alimentos com alto índice glicêmico, evitar as gorduras, os carboidratos refinados, as comidas processadas e ultraprocessadas. É importante você realmente se alimentar bem, desembalar menos e descascar mais. Então, comer comida de verdade é fundamental. Então, o tratamento, ele realmente, na maioria dos casos, ele pode ser o tratamento através da dieta. Então, para que a gente defina o tipo de tratamento, se vai ser a dieta ou não, a gente precisa saber ao longo do dia se essa glicose ela aumenta muito. A gente já viu que nesse caso com o estímulo do destrozol, que é uma carga glicêmica alta, para essa paciente a segunda hora pipocou. Então deu mais de 180. Mas a gente precisa avaliar a glicemia 2 horas após as refeições. E é justamente através do perfil glicêmico que eu vou mostrar para você. Então, aqui está a minha rotina. Você vai aferir durante 3 dias. Às vezes eu boto mais quadrinhos, porque tem paciente que prefere ainda ficar monitorizando, porque quer chegar ao resultado mais otimizado possível. Vai se aferir a glicemia capilar. Então, você precisa daquele glicosímetro de fita de aferir a glicose capilar. E aí você vai aferir a glicemia capilar em jejum, 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço, 2 horas após o jantar. Então, os valores em jejum têm que dar menos do que 95 miligramas por decilitro e 2 horas após o café da manhã tem que dar menos do que 120 miligramas por decilitro. E aí a gente vai analisar ao longo dos 3 dias, são 3 dias de perfil glicêmico, ou seja, no mínimo 12 aferições, são 4 aferições ao dia, durante 3 dias vão ser 12 aferições, de maneira que para a gente considerar um resultado otimizado, no máximo, você vai ter que ter 3 alterações. Esse é o parâmetro que eu realmente utilizo para dizer que um diabetes, ele realmente está controlado com a dieta. Então, se 3 dos valores eles estiverem normais, o diabetes ele está compensado com a alimentação. Então, o tratamento está surgindo efeito. O ideal mesmo, claro, né? Vocês sabem que eu sou bem rigoroso, mas é para o bem de vocês e para o bebê. O ideal mesmo é gabaritar. Se a pessoa tem só 3 alterados, ela pode ter 2, depois ela pode ter só 1, e depois ela pode não ter nenhum. E aí, durante toda a gravidez, essa glicemia vai estar compensada. Então, é claro que o benefício de você ter uma glicemia compensada durante toda a gravidez e ao longo das refeições, ela vai ser bem interessante. Por isso que, realmente, eu sempre vou estimular que você gabarite esse perfil, que realmente nenhuma glicemia ela esteja alterada. Então, como eu falei para vocês, mostrei aqui na tabela, vou reforçar mais uma vez, vão ser 3 dias de aferições, a glicemia de jejum ela não pode dar maior do que 95 ou igual, e nem após as refeições, 2 horas, ela não pode dar acima de ou igual a 120. Muitas pacientes me perguntam o seguinte: doutor Glaucio, mas me diga uma coisa, eu conto as 2 horas quando eu terminar ou quando eu começar? Eu prefiro que quando comece a alimentação. Sabe por quê? Porque o ser humano ele pode, né, chegar e de repente se alimentar bem mais devagar, e aí essa vagarosidade pode fazer com que uma glicemia que seja de 2 horas após vire 2 horas e 45, 3 horas, e aí a gente vai perder o parâmetro adequado. Então, comeu, já conta ali a aferição da glicose em 1 hora e 2 horas após. Normalmente, eu também peço que a paciente, vou até botar até aqui na observação do teste, após 3 dias de coleta e 12 aferições, encaminhar para o meu WhatsApp pessoal. Tem orientações aqui no site e também a consulta com o nutricionista materno-infantil e, em alguns casos, até com endocrinologistas, quando tiver muito alterado. E aí tem algumas indicações de parceiros. Então,
Eu acho que agora ficou clara essa questão do rastreamento do diabetes gestacional. Fique tranquilo, a maioria dos casos a gente consegue ter esse acompanhamento apenas com a alimentação. Em alguns casos, poucos casos, graças a Deus, quando a gente consegue ter o acompanhamento apenas através de medicação, a gente também faz um acompanhamento mais rigoroso ainda. A gente conta com excelentes profissionais na área de endocrinologia, como também na nutrição materno-infantil, e nesses casos nós temos muitos recursos que nos ajudam, né? Então hoje a gente tem até um dispositivo, hoje não, há muito tempo, a gente já tem um dispositivo que pode avaliar a sua glicemia em tempo real por 15 dias, só que não é a glicemia capilar, é através da gordura subcutânea, mas é muito interessante, inclusive eu posso ter acesso através do meu celular a todos os resultados. Eu tenho um paciente que tem um diabetes que é compensado com a insulina, ela é diabética tipo 1, é uma situação mais grave, enquanto que, como eu falei, a maioria dos casos, graças a Deus, a gente tem um acompanhamento com a própria nutrição, até com a alimentação saudável da própria paciente. Então, diagnóstico positivo, rastreamento positivo para o diabetes gestacional não é motivo para desespero, e sim uma conscientização de que algo pode ser melhorado. É isso que a gente espera, fique tranquila que vai dar tudo certo. Um abraço, espero ter ajudado aí com esse vídeo. Pode comentar o que é que você achou. Também dê indicações de vídeos que a gente pode gravar. O objetivo é sempre passar uma educação continuada mesmo, fazer com que esse momento do pré-natal ele seja importante e que não seja motivo de desespero, e sim de muito aprendizado. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.